Estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. E eu quase que esqueço de entrar ao ar, porque eu e a Amália, minha convidada de hoje, que eu já vou apresentar para vocês, a gente já começou um bate-papo aqui, a gente já descobriu que era da mesma cidade. E vocês vão escutar uma história muito bacana hoje por aqui. Além de todo o conteúdo e da representatividade da Amália aqui hoje, que vocês vão conhecer melhor. Eu quero, antes de começar esse podcast, já pedir para você que está entrando, está começando a assistir agora, curtir esse vídeo, porque vai que você sai no meio do caminho e esquece de dar esse mérito para nós aqui. Esse conteúdo de hoje está incrível. Então você já curte. E nós vamos falar muita coisa bacana sobre a nossa cidade aqui em Curitiba, sobre os projetos da Amália. Então eu já vou apresentar ela para vocês. Qual episódio nós estamos, Fabrício? 78. Nós já temos 78 episódios no ar, então se você quiser conferir mais, se inscreve aqui no nosso canal, porque aí você recebe também as notificações dos próximos episódios e já dá uma maratonada, porque tem muito conteúdo bom. Inclusive, eu quero aproveitar hoje, 78 episódios, para dizer para vocês que eu estou com um look maravilhoso da Madame Garimpo. Para quem é aqui de Curitiba, ó, nós temos um bastidor aqui, tem uma produção, já deixei até a dica, né? Madame Garimpo é uma moda circular que fica uma loja dentro do Shopping Cristal aqui em Curitiba. Então, a partir de agora, vocês vão ver nos episódios aqui os meus looks maravilhosos e vocês podem encontrar lá na loja. Esse macacão que eu tô hoje aqui, ó, depois vocês vão ver melhor no vídeo e fotos, ele é da Farm, um macacão lindo, super gostoso. Ele é quentinho para um dia de hoje que tá típico curitibano, frio e chovendo, mas ao mesmo tempo, se você usar ele no verão, ele é mais fresco, então eu tô amando esse look, já fiz meu merchan aqui. Então agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Então, recebam aqui a Amália Tortato. A Amália é vereadora aqui de Curitiba. Ela foi eleita em primeiro mandato. A Amália tem um foco em melhorar a educação infantil aqui em Curitiba. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre maternidade, sobre o porquê ela tem esse foco, né? Quais os benefícios que ela vem buscando pra gente, além de todo o trabalho dela. Então, seja muito bem-vinda, Amália. Obrigada por estar aqui. Já adorei te conhecer antes de começar esse podcast. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu já estava super feliz com o convite. Agora, descobrindo aí no começo da nossa conversa que somos conterrâneas lá de Sim. Telêmaco Borba, para mim ficou ainda mais prazeroso participar hoje aqui desse podcast. Então, obrigada pelo convite. Que legal, imagina, é um prazer ter você aqui. E aí, vou aproveitar e puxar um pouco dessa conversa aqui. Você morou em Telêmaco até quantos anos? Eu morei em Telêmaco até os 18. Eu nasci em Telêmaco, meu pai era funcionário da Klabin, né, que é a maior empresa que tem Sim. lá. Então, eu nasci em Telêmaco, morei lá até os 18. Descobrimos, inclusive, que a gente já estudou. A gente descobriu que estudou nos mesmos colégios. A gente está tentando descobrir em que momento a gente se conhecia, porque eu acho que a gente se conhecia em algum Com momento lá. certeza. E nós estamos lembrando. Conhecemos as mesmas pessoas. A Amália jogou. Você foi capitã do time? Fui. Eu jogava vôlei, era capitã do time, jogava vôlei tanto pelo colégio quanto pelo município, né? Então a gente saía, Ah, era bem legal, a gente saía pela região para defender o município, para defender a escola, e joguei vôlei durante bastante tempo, e durante o dia também. Tinha dias que eu treinava 8 horas por dia. vivia para treinar, né? Vivia para treinar. Então eu saía da escola e ia jogar vôlei e ficava às vezes até 10 horas da noite treinando. E joguei bastante, assim, fui capitã do time, do time lá do professor Neri, Do né, que professor Neri. nosso Que querido legal, professor. saudade do professor Neri. Você sabe que eu tenho lições, que louco isso, por isso que eu falo, é muito importante os nossos filhos praticarem esporte. Eu acho que o esporte, não só a atividade física em si, mas escolher um esporte, porque os ensinamentos ajudam muito na vida toda. E eu tenho, assim, conhecimento, tem estratégias que eu me lembro que o professor Neri nos ensinava no vôlei, por exemplo, né? Eu lembro que eu trago para o dia a dia. Eu lembro que ele falava assim, ele não aceitava errar um saque, né? Ele falava assim, errou um saque, você, além de perder um ponto, deu um ponto pro adversário, deu a bola na mão deles e eles podem fazer mais um monte de ponto em cima de você, né? Sim. E eu trago hoje para minha realidade, quando eu penso em empreendedorismo, em termos de concorrência, quando você, em atendimento ao cliente, quando você erra com o cliente, quando você erra com uma pessoa, você já perdeu 2 vezes. Você perdeu a oportunidade de fazer um bom trabalho, um bom atendimento de primeira, e ao mesmo tempo você dá a oportunidade para o teu concorrente vender para aquela pessoa que muitas vezes veio te procurar. A bola estava na sua mão, né? Sim. Então eu trago muitos ensinamentos do professor Neri lá da época do colégio no vôlei, no esporte, para o meu dia a dia de hoje. Que loucura, né? Mas o esporte é incrível, né? Ele tem uma função
função assim social bastante importante, para além das funções de ser bom para a saúde e tudo isso, mas uma função social também, né? A questão da Sim, determinação, da disciplina. sim. Então, né, como eu comentei com você, tinha vezes que eu saía da escola meio-dia, 2 da tarde tinha o primeiro treino e ia até às 10 da noite treinando. Isso é disciplina, isso é determinação, isso é foco. Você É, ia cansada, às vezes ia com sono, não é, interessava. Mas gostava também do que mas fazia, né? gostava, era uma coisa que eu era apaixonada, né? Minha vida era estudar e jogar vôlei. E certamente esse foco, essa determinação me trouxeram até aqui, né? Sim, Estão nos bastidores sim. do que me fez conseguir chegar até aqui, né? Então, assim, eu devo muito ao esporte, a tudo que eu aprendi com os ensinamentos lá do professor Neri, que nós éramos abençoados de ter o professor Neri, Sim, né? ele era um incrível, assim, treinador, para A quem gente, não a gente conhece. brincava que era o Bernardinho de Tele. Sim, nossa, muito. Eu acho que, inclusive, ele teria total potencial se ele não estivesse só em Telêmaco, mas com um time grande, assim, a nível Brasil, Uhum. de levar mesmo o Sim. time para grandes competições, grandes campeonatos, vamos dizer assim, né? Sim, e certamente tudo que eu aprendi lá, assim como você, né, eu trago na minha vida e em algum lugar ali no nosso subconsciente esses ensinamentos ficam e a gente e acabam pautando, né, a nossa trajetória, as nossas decisões para nos levar até onde a gente chega, né. Com certeza, com certeza. E em vários esportes, né? Eu vejo tem muita gente que traz essa lição, que era atleta, e hoje ensina seus filhos, consegue Uhum. trazer um legado que vem, né, do técnico lá para o time e o time acaba compartilhando isso. Com certeza. Você sabe que é muito bacana, assim, esses dias eu escutei um podcast do próprio Bernardinho em si, falando sobre liderança, né, e gestão de pessoas, que é bem a minha área, e a forma com que ele lidava no esporte, né, com a gestão das pessoas. E os aprendizados que ele mesmo teve, né, até de rigidez. E aí eu conversando com outra pessoa, era meu cliente, né, com relação a isso, eh, esse perfil da pessoa que entrega resultado, que faz acontecer, do técnico mais exigente, é o que é capaz de levar um time Para o pro sucesso. nível que o time do Brasil teve no vôlei, pro Sim, sucesso. com certeza. Tem Não, os 2 lados, né. tem os 2 la o Bernardinho também é uma pessoa iluminada, né. É uma pessoa incrível, assim, nessa parte de liderança, os ensinamentos dele, assim, é de você ficar ouvindo sem parar E e numa tentando época que ninguém absorver tudo. falava disso, né, É. por isso que a gente eu gosto, assim, eu dou muito mérito às pessoas que fizeram grandes feitos no passado, porque o tanto veja, né, o tanto de tecnologia que a gente tem hoje, a inteligência artificial entregando tudo pra gente, e facilitando muito a nossa vida, e antes que não tinha isso. É, Sabe, às vezes eu tô lendo lá Napoleão Hill, eu falo: "Meu Deus, 1920 e poucos e 30 e poucos os caras já pensavam isso", então, assim, se destacavam mesmo, é, que bacana. verdade. E Amália, me fala, daí você veio embora para Curitiba já adolescente ainda, né? Eu vim com 18, né, vim para fazer faculdade, né, eu passei na faculdade na Universidade Federal do Paraná para fazer engenharia mecânica, e aí vim para estudar. Acho que uma história que é parecida com a de muitas pessoas que moram aqui em Curitiba, né, que Sim, aqui em Curitiba tem um monte de gente que é do interior, né, são que é os do VIPs, interior, exato. vindos do interior do Paraná. Assim como Mas, pô, assim como nós 2 aí, tem uma legião de pessoas aqui você em sabe que Curitiba. muitas pessoas que eu entrevistei aqui e pessoas de sucesso em Curitiba não são de Não Curitiba. são de Curitiba. Sim, É, tem uma comunidade bem grande de sim. Telêmaco Borba, aqui em Curitiba, Bastante, né? e de pessoas que vieram de outros lugares, né, do interior para cá, para estudar. E as pessoas acabam vindo para estudar e muitas vezes não voltam, né? Uhum. Algumas vêm e voltam, outras acabam não Nem voltando. voltando. E esse foi o meu caso, eu acabei não voltando. Então eu me formei em engenharia mecânica e depois eu fui trabalhar ainda como comissária de voo, um Mas outro na rolê. sequência era um outro rolê, não tinha nada a ver. Nada a ver. Ah, eu achei que tinha alguma Não, ligação, alguma coisa não. assim. E aí, com quantos anos você começou como comissária? Você ficou um tempão como comissária de bordo? Eu fiquei quase 15 anos. Eu Caramba. tinha 22. Eu comecei a voar, eu tava para fazer 22, 21 para 22 ali. Comecei a voar e fiquei quase 15 anos trabalhando. Agora todo mundo já sabe a minha idade. Não teve Sim, jeito, estamos não. perto do 40. Sim, gente, façam as contas. Mas que bacana. E assim, olha, é uma profissão que acho que eu nunca tive a oportunidade de entrevistar ou me aprofundar na vida de alguém que voou tanto na vida assim como você. Como que é essa vida? Porque vocês ficam muito tempo, né, em voo, de fato, e fora de casa, porque quando vocês não estão. Vocês não voam e voltam para casa no mesmo dia, não é uma coisa assim. Não, normalmente não. E é uma profissão que gera bastante curiosidade nas pessoas, né. Sim. E olha que legal, o que me despertou
para ser comissária era uma vizinha lá de Telêmaco Borba. Meu Deus, gente. Telêmaco fazendo Telêmaco história. fazendo história. A filha da dona Diva, eu nunca me esqueço, que era vizinha da minha avó. Ela era aeromoça da VASP ou da Varig, não me recordo direito. Mas eu lembro, assim, de vê-la chegando em casa de uniforme e eu falei, gente, que coisa linda, né? E Sim, para nós que somos do interior, parecia uma coisa tão distante. Um dia eu sim. poder trabalhar num avião e Até levar essa porque não vida. era tão acessível Não, até algum tempo atrás, não era tão acessível voar. Então, não não. era uma coisa que você pensava que você tinha experiência, igual a gente leva nossos filhos desde pequenininho. Uhum. Não era, realmente não era, né? Era uma coisa bem mais elitizada, bem Isso. mais difícil. Então, para mim, era uma coisa muito distante, assim. Mas eu fui cultivando aquele sonho, assim, e aí em 2006 eu achei que era o momento, falei, acho que eu vou realizar meu sonho de criança. E aí eu comecei a me preparar, fiz o curso e tal. E é bem fácil, até para as pessoas, para você que quer ser comissária, pega essa dica. Olha, gente, presta atenção. É super simples, é um curso de 4 meses que você faz para ser comissário. Depois você faz uma prova da ANAC. Quando eu fiz ainda era DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, agora é ANAC, né? Então você faz essa prova da ANAC e tem uma carteira de saúde, porque todo tripulantes são as pessoas que trabalham dentro do avião, né? Tem os Uhum. comissários e os pilotos. Todo tripulante tem que ter uma carteira de saúde para garantir que ele tem uma boa saúde, né? Porque ele não pode ter Não dá para passar mal lá em cima lá em na hora cima, que, né? exatamente. Então, tem um acompanhamento da saúde bastante rigoroso, assim, e bem repetido, né? Todo ano tem que fazer ali um acompanhamento. Agora até aumentou um pouco esse período, não precisa ser anual, mas enfim, é feito um acompanhamento bem, bem de perto. Então, você feito isso, fez o curso, fez a prova da ANAC, tirou a carteira de saúde, já pode mandar currículo para a empresa aérea. É bem, bem Bacana. simples, dependendo, uma outra pergunta que sempre me fazem, mas precisa falar algum idioma? Eu falo inglês, mas quando eu entrei na empresa, era um momento que o mercado estava tão favorável que Nem isso nem isso pedia. estavam pedindo. Aham. Então, o mercado da aviação tem E na muito época isso, você né? não falava? Ou falava Na já? época eu já Já falava, falava. mas eu entrei sem fazer prova de inglês. Ah, tá. Hoje deve ter, então. Depende de como está o mercado, assim. Quando eles estão precisando contratar muita gente, eles diminuem um pouco a exigência e aí você consegue entrar até sem falar um segundo idioma, que foi o que aconteceu comigo, na verdade, quando eu Sim. entrei, né? E eu já falava, mas não teve essa exigência. Então, assim, é um mercado muito legal, uma profissão muito diferente, que eu sei que desperta bastante curiosidade nas E a pessoas. gente via muito em filme, né, e Sim, sempre teve essa glamorização, né, é. da comissária de É. bordo. E é uma profissão, assim, que te dá a oportunidade de conhecer diversos lugares, né. Então, aqui do Brasil, por exemplo, eu conheci quase todas as capitais, tinham faltado 2. Agora uma Caramba. delas eu conheci como vereadora. Ah, Eu fui fazer uma palestra lá, faltava Campo Grande e Porto Velho. Aí Campo Grande eu fui já fazer uma foi. uma palestra, Porto Velho ainda estou esperando o convite. Olha, gente, sabe, né, que esse episódio vai ficar aí a nível Brasil, então Aproveita e me convida. é, E fora os lugares do Brasil, também tive a oportunidade de conhecer vários lugares, vários outros países, né. Então, graças à profissão, que sim. você ainda recebe para conhecer outros lugares. Olha que É, porque maravilha. vocês ficam um tempo também lá, né, Fica, e dá fica. tempo, assim, de Dá passear. tempo de conhecer. Os voos internacionais, por exemplo, você chega num dia de manhã e sai no outro dia à tarde. Então você tem Hum. 1 dia e meio, mais ou menos, ali para sair e conhecer. Se for bem esperto, dá se organizar direitinho, dá Se pra or fazer se tudo, né. organizar direitinho dá. E a gente acaba acostumando a fazer, eu chamo de turismo picadinho, né, então cada vez você vai num lugar. Ah, Sim. dessa vez você vai nesse ponto turístico, da outra vez você vai no outro, e assim você vai indo, que você sabe que você vai voltar mesmo, então Naquele tá mesmo sempre. lugar. É, não precisa É. ter pressa, pegar um city tour, passar o dia inteiro, não há Não, necessidade. pois é muito legal. É Sim. uma profissão que eu recomendo, assim, pra todo mundo que tem vontade, vai porque vale muito a pena, é muito legal. E você já pegou alguma situação, assim, de voo com certeza, né, 15 anos voando, que foi desesperadora, assim, que você falou: "Ai, meu Deus, acho que não quero mais". Não, você sabe que eu acho que fui bem pé quente, assim, É nesse mesmo, tempo Malha? todo. Já peguei um pouco de turbulência, algumas turbulências fortes, assim, mas nada daquelas que a gente vê, que eu já vi acontecer em outros aviões, que o carrinho voa, que a pessoa bate a cabeça no teto. Sim, esses Essas eu absurdos nunca não. peguei. Mas é bom ficar sempre de cinto também dentro do avião, então fica de É cinto que aí. tem gente que vai lá e teima, né, por mais que o comissário vá lá e fala, coloca e É. tal, o avião estabilizou, a pessoa vai lá e tira o É, cinto. porque essas turbulências, algumas delas são imprevisíveis, né? Que é o que eles chamam de turbulência de céu claro. Então, o piloto, ele consegue ver como é que estão as formações, as nuvens ali pelo radar dele,
enfim, pelos instrumentos dele lá. Mas tem uma turbulência que chama turbulência de céu claro. É quando tá tudo certo, não aparece nada no radar dele, mas ainda assim existe uma instabilidade e o avião pode balançar, né? Então, o único remédio contra essa turbulência é ficar de cinto. Não tem outro jeito. Aí pelo menos você não vai se bater tanto Não vai assim, se né? machucar. E tem umas turbulências que machucam. Tem, É. né? Eu peguei uma vez, voltando de São Paulo, eu tinha que fazer uma prova. Olha só, eu já fiz prova para ser corretora da Bolsa de Valores, para quem não sabe. Só que eu estava grávida, eu estava de 6 meses do meu bebê. E aí, do meu bebê que tem 9 anos, né? Então, E mas aí, E aí eu fui, eu não queria perder a oportunidade, eu falei, bom, vou fazer. Eu sabia que eu não tinha marcado a prova, que eu ia estar de 6 meses e tal, a médica liberou. E no retorno teve uma turbulência bem forte, assim, de cair as coisas no chão e tal. E aí a mulher do meu lado desesperada e rezando e louca, daí me deixou nervosa. A minha barriga contraiu de um jeito, assim, que eu cheguei aqui, eu achei que ia ter um parto prematuro. nossa. Porque fiquei nervosa, porque de tanto que aquela mulher se apavorou, enfim. Mas foi a única turbulência que eu peguei, assim, de ficar mais esperta, mais com medo, né? E uma coisa legal para dizer para as pessoas é que turbulência não derruba a máscara, né? Que a gente vê no filme. Ah, tem turbulência, cai a máscara de oxigênio. Não, aquilo é uma máscara de oxigênio. Só vai cair se faltar oxigênio no avião. Se não faltar oxigênio no todo avião, mundo não vai acha cair que máscara. já As se pessoas, desespera. as pessoas veem a turbulência e ficam esperando a máscara, né? Não vai cair. É comum isso, então? As pessoas acharem? Esperar que vai cair? Sim, é comum, porque eu mas acho não. que... mas não sei, né? Que eu acho que... É que sempre usaram isso como É porque um aparece nos estereótipo. filmes, é um estereótipo, porque aparece nos... deu ruim no avião, qual que é a primeira coisa que acontece? Cai a máscara. Mas só Sim. vai cair se faltar Sim, oxigênio, se se tiver for uma necessário. despressurização, né? Que é quando falta oxigênio. Sim. Senão, não vai cair. E já teve algum episódio um pouco curioso, assim, entrando ainda nessa etapa da sua vida que você viveu, assim, no avião? Você pegou? Ai, teve vários. Teve? Histórias curiosas tiveram várias. Sim, meu Deus, eu imagino. Ai, A gente que viaja de vez em quando já vê umas coisas bizarras, imagine você que tava lá direto. eu posso contar. Pode, aqui você pode contar tudo. Abre a caixa preta, eu sempre falo. Literalmente hoje, né? Teve duas histórias que eu acho que foram as mais marcantes, assim. Teve outras também, mas, enfim, que me vem à mente agora. Duas histórias. Uma foi com relação a uma passageira, ela era francesa, e a gente estava fazendo um voo para Paris. Ela estava voltando, né, para o país dela, e no meio do voo ela chegou lá atrás, na galley, que é onde ficam os comissários, ali na cozinha dos comissários, né, ela chegou lá atrás e ela estava com um macacão, assim, bem bonito, que nem o teu, bem bonito, e quando ela virou de costas, ela falou assim, ai, tá vazando alguma coisa e tal, e aí quando ela virou, tava tudo molhado, assim, a parte de trás, assim, da bunda para baixo, tudo molhado. Aí a gente olhou, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí a gente tem um procedimento no avião que chama um médico para nos ajudar voluntariamente. A gente fez isso, chamou um médico e tal. Apareceu um médico e aí... que estava no voo, né? Que estava no voo, o médico veio nos ajudar. E aí o médico foi conversar com ela. E aí eu não falava francês, a gente precisou ainda pegar um passageiro lá para fazer a tradução, para a gente conseguir conversar, fazer o médico conversar com ela e tal. E aí a gente foi descobrir, em resumo da história, a gente foi descobrir que essa moça, ela tinha ido para Fortaleza para fazer aquelas injeções de silicone, sabe? Um silicone industrial, eu acho que eles faziam, que eles colocavam assim. Sim. Nossa. E esse silicone tava vazando, literalmente. Caramba. Mas era silicone, tem gente que fala que é até com coisa de avião mesmo. Não sei. Aí eu já não sei. Eu lembro do médico, dela falando pro médico que era no quadril ali, que no era um bumbum. silicone no bumbum, assim, que ela tinha injetado. E aí o médico falou assim: olha, a melhor coisa que pode estar acontecendo para ela é vazar. esse silicone sair, porque isso aí é um perigo para a saúde. E aí na França era muito caro, ela veio para Fortaleza porque lá era mais barato para fazer esse procedimento. E aí de repente a mulher estava lá. E imagina assim, quando a gente viu, ninguém fazia ideia do que era. Sim. Mas ela se fez, né? Ela se ligou, ela se fez de desentendida, né? Se fez desentendida. E a gente não sabia nem o que fazer. Ainda bem que tinha um médico nessa ocasião, porque... E ele identificou, né? Ele falou com ela, né? Falou com ela. Mas essa foi uma situação meio bizarra, assim, que eu acho que isso é muito comum, as pessoas não sabem, mas agora que tem harmonização corporal, que existem produtos aí aprovados, e o pessoal tá fazendo essa harmonização mesmo ali, bumbum, quadril, no corpo como o rosto, que eu não sabia, faz pouco tempo que eu soube também que fazia no corpo.
pararam de fazer isso, mas é muito comum. Existe um mercado clandestino Sim. que faz muitas dessas harmonizações clandestinas com Clandestinos, produtos que estão, inclusive, dependendo, gera até necrose a É própria um pele. risco enorme para a saúde, né? E esse caso me chamou muito a atenção, assim, pelo fato da pessoa ter vindo lá da França para fazer um Faz procedimento isso. aqui e que deu super errado ou deu certo, Não, né? e o Ou, problema é que ela pode ter ficado com deformações no corpo, né? então, Que vazou, sei lá, uma parte, outra ou não. foi bom para ela ter saído, na verdade, né? Mas É. enfim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, um caso de um atendimento médico, vamos dizer Caramba. assim, que a gente precisou fazer ali no avião, que na primeira vista ninguém sabia o que era e como reagir, assim, o que que a gente faz agora com essa E ela mulher? também nem deu uma dica, nem É, nada. Caramba. esse foi um dos casos. E, tipo, molhou muito. Muito. Ah, imagino. Então deve ter injetado bastante, né? Deve ter injetado bastante. Caramba, super curioso. Nunca É, imaginei. E vir aqui pra isso também, né? é. Ai, tá. E aí, e além desse, assim, teve algum outro de. Teve um, teve um outro que Eu, foi. curiosa aqui, fofoqueira, querendo saber. Teve um outro que foi engraçado também. Quer dizer, hoje é engraçado contando, né? Mas na hora foi meio tenso. Uhum. A gente tava fazendo um voo para os Estados Unidos. E uma senhorinha que eu estava atendendo, que estava ali no meu setor, né? Que eu estava atendendo. Quando eu fui servir a refeição para ela, eu perguntei: a senhora gostaria de carne? E eu fazia a descrição do prato, né? Carne com batata, massa, não sei o quê. E aí a senhorinha levantou uma plaquinha assim para mim, escrito carne. Aí eu olhei, achei estranho, mas não falei nada, servi. Falei: a senhora gostaria de tomar alguma coisa? Aí ela gesticulou com a boca assim, que ela queria água. Tá bom, eu entreguei a água, fui embora, continuei. Cheguei lá atrás, né? A gente sempre tem esse momento da fofoca entre os comissários, né? Aí eu falei, gente, aconteceu uma coisa muito estranha, né? A passageira ali com uma plaquinha, né, pra mim, carne, não sei o quê. Aí, eu vou resumir a história, que a história é um pouco longa, mas eu vou resumir a história. Resumo da ópera. No dia seguinte, chegamos nos Estados Unidos, a passageira desembarcou, beleza. No dia seguinte, quando a gente estava voltando, essa passageira estava voltando como INAD, que a gente chama, que é uma passageira que foi inadmitida no país. Então, você chega num país, você passa pela imigração. E o país tem autonomia para dizer se você pode entrar ou não. Por mais que você tenha visto, ou nos países que Sim. não exigem visto também, o país tem essa autonomia para dizer se você pode entrar ou não. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos falou: não, a gente não vai deixar a senhora entrar, mandou ela de volta para o Brasil. E ela Meu. voltou no nosso voo. Quando começou a embarcar, que eu via a passageira, que era a mesma do dia anterior, eu fui falar com ela. Eu falei: o que aconteceu? Que a senhora tá voltando, né? Aí ela começou a falar comigo normalmente, diferente do que, do que tinha Sim, acontecido porque na ela não ida. falou. E aí que eu fui entender o que tinha acontecido. Ela tinha, na verdade, uma filha que morava nos Estados Unidos e ela tinha ido numa vez anterior para visitar a filha e tinha ficado além do permitido. Você pode ficar lá no país, sei lá, 3 meses. Ela tinha ficado mais do que ela tinha autorização. E aí, quando ela saiu, os Estados Unidos deixou lá anotadinho na ficha dela, né, que ela tinha ficado mais tempo. Aí, quando ela tentou entrar de novo, eles falaram: não, a senhora não pode entrar. Só que eu acho que ela me mostrou uma carta que a filha dela tinha escrito. Eu acho que a filha dela deve ter falado: ó, não fala nada pra ninguém. Se alguém te perguntar, fala que a senhora fez uma cirurgia, alguma coisa na voz, que a senhora não pode falar. Porque eu acho que eles estavam com medo que ela falasse e acabasse contando que ela tinha ficado mais tempo da Sim. vez anterior. Então ela falou assim: não, eu não podia falar. Eu tava... Meu. Aí ela levantou a plaquinha. Mas pra mim, ela podia falar, porque eu não sou. Que ela queria carne ou que ela queria. Ela não podia. Essa instrução da filha dela servia para os policiais lá da Sim. imigração, né? E ela foi de boca E ela calada. foi de boca calada a ponto de escrever numa plaquinha que ela Gente, queria comer carne. Ela que levantou assim, carne. loucura. Gente, que Foi divertido. história. Foi divertido. Sim, não, super estranho, É. né? Eu até ia fazer tipo, essa pergunta se a galera não reclamava da comida, assim, porque a comida, ao longo do tempo, ali, o que é servido mudou muito, né? Mudou bastante. Eu já vi muita gente reclamar, assim. Mudou bastante. E mudou também o número de refeições que entram no avião, né? Quando eu comecei a voar, anos atrás, a gente sempre tinha refeição a mais. Então, o passageiro ficava com fome, pedia mais, a gente tinha. E com o passar do tempo, né, para reduzir, com a redução de custos, com o objetivo de reduzir custos, acaba que as companhias aéreas embarcam assim o número contadinho. Então, às vezes o passageiro fica com fome, a gente não tem a mais para oferecer, assim. E é uma porção pequena, né? Sim. Então é sempre recomendável levar uma batatinha frita, uma Vai bolacha. passar fome. Né? Leva alguma coisa Sim. porque para não passar fome. Exatamente. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu voei, assim, eu fiquei toda encantada, porque, nossa, toda a alimentação. E era aqui, acho que
não foi nem no Brasil, foi acho que na Argentina. E a gente tomou vinho, e a gente comeu. E depois, nas próximas, foi bem limitado. Aqui dentro do Brasil mesmo, teve um tempo que as empresas serviam mais coisas, né? Então, a companhia que eu trabalhei, por exemplo, servia champanhe na ponte aérea. Servia. Sim. Por isso que tinha toda essa glamorização também. Tinha. E até para conseguir concorrer, né? Para conseguir tirar passageiro da outra e Sim. tal. Eu vou lá porque eu quero esse status e tal. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que agora a tendência é que as empresas vão mais virando low cost, né? Reduzindo custo, servindo cada porque as vez passagens menos. reduziram também, né? Ficou mais acessível. Então, consequentemente, não tem como... Precisa também reduzir o que você oferece para o passageiro, né? Tem jeito. Caramba, que loucura. E você ficou 15 anos. Nesse tempo... Praticamente 15 anos. Nesse tempo, voei bastante. Você tem um cálculo, assim, de quantos voos você fez? Olha, eu fiz uma estimativa uma vez, assim, que eu acho que mais de 10 mil horas de voo, certamente, assim. Caramba, é muita coisa. A gente tem umas regrinhas ali, então pode voar umas 800, 900 horas por ano. Então, se for colocar isso aí em 15 anos, dá tem umas regrinhas, você nem pode ultrapassar, né? Porque a pessoa tem que viver também, né? Tem um monte de regrinha. Sim. E aí, depois disso, você trabalhou com outra coisa antes de ser vereadora ou você encerrou ali a tua carreira pra... Não, o que eu trabalhei antes, na verdade, estagiei, foi como engenheira, né? Eu fiz estágio de engenharia. Sim. Tá, você chegou... Eu achei que você fez engenharia e não atuou. Atuou, então. Eu fiz 2 anos de estágio no Lactec, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia aqui de Curitiba, que ficava do outro lado da faculdade. Então, era bem fácil. Eu atravessava a passarela ali da Federal e ia trabalhar. Foi bem tranquilo, assim. Mas eu estagiei 2 anos. Depois fui voar. E aí, quando eu fui eleita, eu saí da empresa. Entendi. Saiu pra parei isso, de voar. então. E o que te chamou a atenção? Você falou, agora eu quero ser vereadora, gente. Apesar de você ter esse perfil de liderança mesmo que vem, né? Eu nunca vi uma pessoa que teve um perfil como esse, que liderou um time, que foi capitã, que jogou, que era atleta e tal, permanecer, assim, na tranquilidade a vida inteira, em off. Né? Não. A pessoa já demonstra esse perfil desde pequena. Já tá causando em algum lugar do mundo. Já tá, em algum lugar ela tá. Você, por exemplo, em vários lugares do mundo. Então, na verdade, foram 2 pontos, assim, que me fizeram querer entrar na política, né? O primeiro é que eu também já fui empreendedora, né? Você viu que eu sou bem eclética, né? Eu me formei em engenharia, trabalhei como comissária, sou vereadora, mas também já fui empreendedora. Então, eu tive aqui em Curitiba, e eu fui até para Telêmaco com essa loja. Eu tive uma loja móvel. Então, a gente pegou uma van e transformamos numa loja de roupas. Você é super inovadora em Telêmaco, porque não tem essas coisas. Menina, aí eu vou te falar, era linda a loja. Chamava Cabide Dourado. Era a coisa mais linda. Legal. E a van tinha provadorzinho, assim, tinha os cabidinhos. Era bem bonita, bem bonita. E foi um negócio na época inovador. Foi em 2011, 2012, mais ou menos. Super. E aqui em Curitiba já, mas a gente chegou aí para Telêmaco para fazer vendas, né? E a minha mãe estava um dia com essa loja aqui em Curitiba, fazendo vendas em algum lugar. Era fácil de nos encontrar, que a gente tinha um site, a gente colocava no site lá o nosso roteiro e tal. E minha mãe estava lá em algum lugar vendendo. E aí, um dia, os fiscais da prefeitura encontraram minha mãe. Aí, foram lá, bateram na porta da van, né? E falaram, olha, a senhora está irregular, a senhora não pode ficar aqui. E aí, aplicaram uma multa, levaram mercadoria, foi um negócio bem, bem pesado, assim, né? E aí, a gente foi tentar entender, como assim, né? A gente está irregular. E aí, a gente descobriu que aqui em Curitiba não existe uma regulamentação para negócios com conceito móvel, que era o nosso negócio, né? E naquela época também estava começando. A não ser que você fosse montar sempre no mesmo lugar, ali, na mesma praça, exemplo, aí ok. Era isso que eles queriam que a gente fizesse. Eles encaixaram o nosso negócio na lei dos ambulantes, que diz exatamente isso. Sim. Dia, horário, local fixo. Sim. Todo dia no mesmo lugar, todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar. Só que daí acabou com o nosso negócio, né? Sim, com certeza. Aí, isso me revoltou muito, assim, porque a gente tinha empresa aberta. A gente pagava imposto. A gente tinha uma funcionária. E aí a prefeitura olha pra gente e fala, esse tipo de negócio não está regular, volta para sua casa, não quero você trabalhando. Já tasca uma multa ali, já... Em vez de tentar... e eu não tô falando isso porque era o meu negócio, mas eu tô falando isso como o governo e o Estado, de uma maneira geral, né? O Estado como Qual é o preparo que eles têm para como lidar que eles com isso? lidam com as pessoas que estão gerando emprego, que estão gerando renda, que estão trabalhando.
ele olha para você e vê como que eu posso te atrapalhar hoje, não como eu posso deixar você trabalhar hoje, sabe? Eles acordam decididos. Eu acho que todo dia ele acorda e fala, como eu vou te atrapalhar hoje? É isso, assim, eu tenho isso muito, muito claro, assim. E aí isso me revoltou demais, porque a gente não conseguiu levar o negócio para frente, a gente foi à falência, ficamos com dívida, foi um período bem difícil, assim. E eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Guardei essa frustração um pouquinho de lado. Alguns anos se passaram, eu já estava voando, já conhecia meu marido é piloto. Ah, ele é piloto. Ai, meu Deus. É muito comum também, né? Porque as pessoas estão sempre trabalhando em Sim. voo. Eu brinco que é o casal clichê, né? A comissária e o piloto. Sim, é verdade. Bem de filme mesmo, Bem né? de filme. E meu marido é piloto, a gente já se conhecia e tal, já estávamos juntos e tal. E 2016 ali, mais ou menos, e a gente estava muito revoltado com o Brasil, com o cenário do Brasil. Aí a gente estava vivendo, você vai lembrar, a gente estava vivendo um momento que a Lava Jato estava a todo vapor. Todo dia prendia um político diferente, e dólar na cueca, e aquela confusão. E a gente se olhou e falou assim, caramba, como que a gente vai criar nossa família no meio dessa confusão? Sim. Vamos embora desse país. E a gente estava decidido a ir embora mesmo. Até que no meio desse rolo todo, enquanto a gente estava se preparando para ir embora, a minha vozinha, que também é lá em Telema. Eles ainda moram lá? Não, a minha vozinha, os meus avós, os dois faleceram já, mas eles foram os criadores, como é que é? Fundadores, fugiu a palavra. Eles foram os fundadores do posto do avião. Ah, que bacana! Os meus avós que fundaram o posto do avião, isso Sim. 1900 e bolinha. Sim. Mas os dois já faleceram. E enquanto a gente estava ali se arrumando para ir embora, a minha avó ficou doente e acabou vindo a falecer. E foi um divisor de águas para mim, assim. Porque eu ficava pensando, já pensou se eu tô do outro lado do mundo, acontece alguma coisa com a minha avó, o que vai ser de mim, né? Não quero, eu sou muito ligada com a minha família, eu não queria ter que passar por isso. Aí eu decidi ficar, falei, não, nós vamos ficar no Brasil. Aí eu falei, tá, mas eu não tô feliz com o que eu tô vendo, com esse cenário político, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, já que eu vou ficar aqui? E aí foi quando eu resolvi, juntei com aquela minha primeira frustração do negócio, né, que não tinha dado certo por conta da burocracia da prefeitura. Aí eu falei assim, quer saber? Vou arregaçar as mangas e vou mudar esse negócio aí. Sabe deve ter um jeito de melhorar isso. Tem uma frase, né, muito comum que faz total sentido se você parar pra pensar, né? Quem não faz acontecer, vê acontecendo. E aí a gente tem essa escolha. Ou a gente vê as coisas acontecendo, senta ali e reclama, ou a gente, pelo menos, tenta fazer alguma coisa pra mudar. Alguma coisa. Isso aqui, quando você tenta, aí você vai pra um lugar de destaque. Aí você também tem que levar umas pedradas pra conseguir, sempre, né, se sobressair. Pedrada é o que eu mais levo. Sim, eu imagino. Mas, assim, e daí, desde o dia que eu tomei a decisão, até hoje, assim, eu vim me preparando, vim estudando, fiz cursos, fiz parte do Renova BR, que é uma escola de políticos. Eles têm um slogan bem legal, que é transformando pessoas comuns em políticos fora do comum. Ou seja, eles dão esse treinamento para pessoas como eu, que estavam levando uma vida ali na iniciativa privada e que resolveram mudar o mundo, né? Sim. Então, eles dão esse treinamento, é muito legal. Fiz o RAPS também, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, também faço parte dessa rede. Li um monte de livro, fui buscar uma formação em gestão pública, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, que eu não coloco no meu currículo porque eu não entreguei o TCC. Mas eu fiz todas as matérias. Realmente não dá lá nas suas inscrições. O conhecimento eu adquiri, porque eu fiz todas as matérias e fiz tudo certinho. Só acabou que o TCC eu acabei não entregando, mas o conhecimento... Que, na verdade, é o de menos, né? Porque o que a gente conhece de pessoas que têm um monte de diplomas e não sabe aplicar absolutamente nada... Pois é. Mas eu fui em busca dessa formação, não era pelo diploma, não era para eu poder colocar num currículo. Era para você entender Era mesmo. pelo conhecimento. E isso foi né, alcançado com validado. sucesso. Então, assim, eu fui me preparar. E aí, em 2018, eu fui candidata a deputada federal pelo Paraná. Infelizmente, não fui eleita, mas... Foi direto como deputada? Fui. Não chegou nem a tentar a vereadora antes? Não, porque... porque é bem desafiador. Não, eu não fui como vereadora antes, porque eu decidi no final de 2016. Já estava acontecendo a eleição, né? A eleição foi em 16. Sim. De vereadora, não dava mais tempo. Quando eu decidi, não dava mais tempo. Sim. Aí ficou para a próxima, que foi 18. Aí algumas pessoas me aconselharam, falaram... Participe da campanha agora de 2018, mesmo que seja difícil conseguir a eleição, porque é importante você ter essa experiência, ter essa vivência, já ver... Você não chega tão crua na hora que você tem que realmente
ganhar, vamos dizer assim. Né? Já comete alguns erros, né, que você não vai cometer depois, então já aprende também. Então foi uma experiência importante, foi bem importante. Eu acho que, inclusive, foi essencial para que eu conseguisse ter sucesso na de 2020. Na próxima, sim. O que você viu nessa primeira eleição que você falou, opa, dá para corrigir para a próxima ou isso aqui não quero? O que você, assim, conheceu pela primeira vez ali participando, que você trouxe de experiência para a próxima eleição? Então, eu acho que um dos meus principais erros em 2018 foi estratégico mesmo, assim, né? Então, eu tinha uma coisa assim, que me incomodava muito, que a gente ouvia lá no interior, é o deputado aqui da região, e não sei o quê. Que na minha cabeça, que eu não acompanhava política, eu achava que era até meio distrital o negócio. Então, eu achava que o deputado era da região mesmo, era eleito pela região e representava a região. Depois que eu fui entender que não, que o deputado representa o Paraná inteiro. Então, eu falei assim, eu não quero colocar nenhuma restrição de área de atuação. Então, eu não vou ficar restrita a Telêmaco Borba. Eu não vou fazer campanha só lá em Telêmaco ou só aqui em Curitiba. Eu quero fazer campanha no Paraná inteiro. Mas não dá, né, amiga? Nossa, isso... Custa caro, não dá tempo, Aí é você foi difícil. aprender... porque você não vai conseguir atingir todas as áreas, né? Não dá. Custa muito caro para viajar, para você conseguir ir passando nos lugares. E tem que ter uma equipe, você todo precisa mundo ter depende. equipe. E tudo isso é dinheiro, E aí né? você, na verdade, tem que até colocar em prática ali as próprias habilidades de empreendedor, né? Com equipe. A equipe conflita, Sim. reclama, E imagina, tudo, né? se já é difícil você ter uma equipe em um lugar, imagina em vários lugares. Ou você deslocar com toda essa equipe para todos os lugares, aí hotel, deslocamento, alimentação, enfim, é muito caro, é inviável, não tem como fazer. É por isso que eles, então... sabe que essa era uma visão que eu também tinha. Eu falava, bom, eles vão já pensando em defender uma certa região especificamente. É por isso que acaba que essas campanhas de deputado, estadual e federal, elas acabam, as pessoas, né, os candidatos acabam se concentrando numa determinada região e massacrando ali, né, fazendo campanha só ali, para garantir que aquela região a menos que você seja uma pessoa conhecida, por exemplo, se é uma pessoa do rádio, ou se é uma pessoa da TV, ou sei lá, uma pessoa que já é conhecida, aí fica mais fácil. Sim. Aí você consegue fazer uma campanha pelo estado. Tem um próprio público ali que vai te defender, mesmo você não estando lá, né? Agora, uma pessoa como eu, que não era conhecida, até hoje não sou uma pessoa, né, de expressão nacional. Então, é muito difícil, é muito caro você ficar conhecido nos lugares, né? E, obviamente, que eu tô falando aqui de fazer uma campanha absolutamente dentro da legalidade. Sim. Né? Quando eu falo que é caro, eu tô falando de deslocamento, de alimentação, Sim. né? De tudo dentro da lei, porque isso é uma coisa que me incomoda bastante também, né? Sim. Que a gente vê bastante na campanha, né? As pessoas pedem, inclusive, eu vou votar em você, mas você vai me dar um... é muito comum, né? Você vai me dar um tanque de combustível, não sei o quê. É muito comum, eu acho que isso ficou comum. ficou muito mais agudo nas últimas eleições, assim, porque com a internet as informações chegam mais rápido. Então, a gente começou a ver muito isso, né? É comum e é triste, assim, sabe? Porque aí você vê... pessoas se vender, né? Você fala assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada sobre o que é. É por isso que eu tô tentando fazer alguma coisa diferente. Mas assim. Geralmente, assim, infelizmente, é a mesma pessoa que daí vai eleger uma pessoa que ela vai continuar reclamando daí os 4 anos depois. Foi importante você ter falado isso, porque a partir do momento que você vende o teu voto, você estabeleceu uma relação de troca. Você colocou um preço pelo teu voto e o político comprou o teu voto. A partir daqui, acabou a relação. O político entende que ele não deve mais nada para você, porque ele já comprou teu voto. Você, né, ele pagou, que ele fizer... É isso. É verdade. É ruim, é um incentivo ruim, inclusive, para o político, né? Obviamente, é ilegal, tudo isso, mas, para além disso, ainda cria um incentivo muito ruim para o político, porque ele acha, não, já comprei o voto dele, não devo satisfação. Eles que se alimentam ali. É muito um erro que... É muito ruim, além de, obviamente, ser ilegal e ninguém deve fazer, nem comprar, nem vender voto, né? Por favor. E o fato de você entrar como candidata a deputada pela primeira vez, sendo mulher, você chegou a ter alguma resistência? Não. Não? De alguém, de alguma? Não, mas é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Particularmente, eu sou contra aquelas cotas de participação feminina na política. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que essas cotas acabam mais afastando a mulher do que trazendo a mulher para participar da política. Porque
quando a gente está no meio, assim, e você começa a conhecer candidatas de diversos partidos, de diversas ideologias, né, começa a conversar e conhecer as histórias delas, você vê que tem uma coisa que se repete. Os partidos políticos, eles acabam se aproximando das mulheres. Então, eles chegam, eles contam todo um conto de fadas para Entendi. você, Dá um efeito contrário. te prometem mundos e fundos, te falam que vão te dar dinheiro para você fazer campanha, que vão te dar todo o suporte, que vão te dar isso, que vão te dar aquilo. Aí você vem, compõe a chapa, faz parte da chapa. Quando chega na hora H, aí a mesma pessoa que te prometeu tudo isso fala: ai, veja, é que agora a gente tá ali com o prefeito, com o governador, a gente vai precisar, não vai poder te dar, então a gente vai te dar um santinho só, com a tua cara e com a cara de alguém que eles querem promover, né? Que você nem escolheu quem é a pessoa que vai estar junto com você. Sim. E aí, tipo, ele acaba te passando esse conto, né? Porque ele precisa cumprir aquela cota. Precisa cumprir a cota. E aí o que acontece? As mulheres se frustram muito. E essa história que eu tô te falando é uma história genérica que se repete com muitas mulheres. Com muitas mulheres que foram candidatas. Eu já ouvi histórias. Então, e aí o que acontece? A mulher se frustra, porque ela percebe que ela foi usada. Que o partido chamou ela para concorrer, não pelo valor que essa mulher tinha, que eu tenho certeza que tinha, mas não foi por isso que o partido chamou, foi só para compor a cota, só para compor a chapa. Você sabe que eu já ouvi também, você falou uma coisa interessante, como eles têm realmente uma cota para cumprir, de pessoas que falaram assim, a gente vai inclusive atrás daquelas que não têm chance, e vai vender uma ideia para ela, empoderar ela, acreditar que ela tem chance, mas a gente não vai apoiar e sabe que ela não tem força. Pra gente poder eleger outra. Então eles já vão buscar as fraquinhas que eles não. Fraquinhas no sentido de aquelas que não têm força sozinha, que dependeria de um apoio, para justamente não se eleger. Só para cumprir cota. Só para cumprir. Porque eles já sabem quem eles querem colocar. Já sabem quem ele quer eleger. E isso é muito ruim, porque gera um desincentivo que essas mulheres que caíram nesse golpe, né, se você me permite falar assim, que caíram nesse golpe, elas não vão voltar a ser candidatas. A gente perdeu essa mulher. Ela não vai mais querer participar da política. Você vai falar de política com ela fala, Deus me livre, não quero nem saber. Sabe? Então, assim, é muito ruim. Eu faço parte de um partido que somos contra esse tipo de cota e que a gente busca as pessoas para participarem da política, independente de serem homens ou mulheres, mas pessoas que querem participar. E é legal que dentro do nosso partido as histórias se repetem, assim. Então, pessoas como eu que estavam indignadas, essa é uma história muito comum dentro do meu partido. Muita gente que veio participar da política, por quê? Você vai conversar, por que você veio participar? Ah, porque eu estava indignada, não aguentava mais ver político fazendo coisa errada, não sei o quê. É uma história que se repete. Então, as pessoas querem participar. A gente tem até um slogan que fala saindo da indignação para ação. Então, isso acontece muito, assim. E aí, quando você tem bastante mulher, né? Tem bastante mulher. O nosso partido é o partido que mais elegeu mulheres nas capitais. A gente tem 75% das nossas mandatárias de capitais são mulheres. Caramba, é um número bem significativo. De todos os vereadores, 75% da capital são mulheres do partido. Do partido de vocês. Um número que é quase 2,5 vezes a cota, que a cota é 30%, né? A gente tem 75% de mulheres eleitas nas capitais. Então, assim, a gente pode trazer um pouco de parâmetro, sabe que os bastidores disso tudo, realmente eu nunca fui investigar, mas era uma coisa que eu sempre pensava, será que é vantagem? Será que não é bom? Pelo menos tem cota, mas e se não tivesse? Será que elas teriam direito? Agora, você trazendo isso, eu sempre sou a favor de dados e fatos, porque falar é muito fácil. Mas e se a gente tiver a cota, é uma certeza de que vai... eu defendo a cota, é uma certeza que o meu partido vai eleger mulheres, e às vezes não. Isso é uma frustração que eu já tive de... acreditar em discursos que defendiam a mulher e que diziam que realmente iam colocar a mulher à frente e, na verdade, tinha um efeito contrário exatamente como você me trouxe. Exatamente. E assim, por que o nosso partido tem esse resultado tão favorável às mulheres? Porque a gente vai em busca de candidatos, independente de ser homem ou mulher, que querem participar da política. Então, a pessoa vem fazer campanha com brilho nos olhos, com sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Querendo fazer acontecer, independente se é homem ou se é mulher. E aí, nós tivemos a sorte, enfim, seja lá o que for, de eleger mais mulheres. Mas é resultado de um trabalho que é feito antes, de você buscar as pessoas que querem participar. E aí, você vê que na hora que você coloca uma mulher competitiva do lado de um homem competitivo, os dois têm a mesma chance de se eleger. Sim. Né? E aí é justo, aí eu concordo 100% também. E é bacana porque as pessoas que... É muito difícil você trabalhar
na equipe, seja dentro de um partido, com uma pessoa que ela não quer, né? Até ontem eu fiz stories falando sobre isso. Tem pessoas que não querem ser ajudadas ou ser apoiadas ou alcançar alguns patamares que você vê que ela tem potencial. Pois E é. aí não adianta, as coisas não Não adianta. acontecem. Não acontece, não acontece. E na política é a mesma coisa. E fazer campanha não é fácil. Não é fácil você chegar para a pessoa e falar, vota em mim. É um desafio. Você pedir dinheiro. No nosso partido, na última eleição, a gente não usou dinheiro público. Nas últimas eleições, não usamos dinheiro público. Então, todo o dinheiro da campanha é dinheiro de doação. Você chegar para a pessoa e você apresentar o teu projeto e falar, confia nesse projeto e me ajuda a chegar lá, é difícil. É difícil pedir dinheiro, é difícil pedir voto, é difícil se expor, colocar a tua opinião e deixar as pessoas, né, porque uma vez que você se torna uma pessoa pública, deixar as pessoas criticarem, né? Você tá dando a elas o poder, né? Estar exposto a essa crítica. Não é fácil. E quando você não quer, fica mais difícil ainda, né? Exatamente. Então, certamente Exatamente isso. E aí, então, bom, daí você trouxe aprendizado. Então, quando você foi aí quando veio as eleições de vereadora, você falou, bom, agora eu vou. Daí, voltando, né, que a gente deu uma viajada aqui, desculpa. Não, aqui a gente viaja, volta, a gente pega vários voos e volta para vários lugares. Mas voltando para o ponto que eu tinha errado em 2018, Tá. Que foi essa questão estratégica, que eu tentei fazer campanha no Paraná inteiro e não rolou. Aí, em 2020, o que eu fiz? Aí eu peguei a votação do partido de 2016, onde que o partido tinha tido mais votos. Peguei a votação de 2018, também fui analisar, para ver onde está o meu eleitor. Onde estão as pessoas que já acreditam na minha ideia, nas minhas ideias, né? E aí a gente fez uma campanha focada para esses bairros, para esses locais, onde as nossas ideias já tinham entrado, onde já era bem aceita as nossas ideias, né? Que a gente não precisasse converter as pessoas, né? Então, a gente focou mais nisso. Eu acho que esse foi o grande diferencial, assim, aprendizado de 2018 para 2020, acho que foi esse, de estratégia mesmo. A estratégia mesmo. É bem importante analisar o que deu errado, né? Em qualquer projeto que você faça, as pessoas às vezes batem muito a cabeça porque querem insistir numa estratégia que não funciona. E veja, isso não mudou, não muda a minha atuação, porque eu continuo achando e acreditando que eu sou vereadora de Curitiba inteira. Embora eu tenha feito campanha focada nos bairros onde... Então, porque você trouxe isso para já para não é tão macro como seria como deputada, mas mesmo assim, para Curitiba também é difícil. Também é uma cidade grande. É uma cidade grande. Mas eu continuo tendo essa visão de que eu sou a vereadora do bairro de Curitiba toda. Então, mas você foi eleita por alguns bairros. Eu não tenho uma atuação focada no bairro X ou no bairro Y, como é comum a gente ver acontecer, comum, né? exato. Eu já ouvi isso, nossa, eu já ouvi. Você sabe que eu fiz um estágio na Secretaria de Finanças da Câmara Municipal quando eu tinha 20 anos. Da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura. E aí, eu lembro que o pessoal falava muito isso, acontecia alguma coisa num bairro, o nosso vereador aqui desse bairro. Só que eu não entendia, né? Eu realmente achava que os vereadores representavam especificamente um bairro, mas isso é um acordo, não é oficial, né? Passa até essa imagem errada, né? Que era a imagem que eu tinha. Eu achava que cada um representava uma região específica. Tipo, mas não. Essa rua aqui é o vereador tal que conseguiu. Que cuida, né? Assim. Esse bairro é o vereador que cuida. Não, os vereadores são responsáveis pela cidade inteira. Como eu sou uma vereadora de pautas mais ideológicas, então eu não defendo... Eu não defendo essa questão do bairro, né? De, eu vou cuidar do teu bairro. Não, eu vou cuidar de Curitiba. Da tua causa. Da tua causa. Então, a gente brigou pelo negócio do IPTU, né? Para não aumentar o IPTU. Eu tô brigando para resolver... eu vi isso aí de vocês. Vi da Indiara, ela postou bastante isso também. Mas a Indiara tava até afastada, né? Ela tava nesse período? Tava. E daí tava eu e o Rodrigo que assumiu enquanto ela estava afastada, estávamos os dois oficialmente, né? E a Indiara eu vi ela postou. Eu vi que ela postou bastante, eu nem me liguei que ela estava afastada. Ela estava cuidando da bebezinha. Sim, porque daí ela teve a bebê, verdade. Mas é uma pauta que você percebe que é uma pauta da cidade inteira, né? E claro. Não é uma pauta assim, é o IPTU do bairro X. Não. É o IPTU impacto na cidade toda, exatamente. Então, são essas pautas que eu acabo tendo mais sintonia, assim, para defender, né? Sim. Mas a gente também faz a questão da zeladoria, que a gente recebe bastante no gabinete, né? Eu ia falar os passageiros. Olha a comissária vindo aqui. Você saiu, mas a comissária não saiu de você. A comissária não saiu de dentro de mim.
o cidadão procura bastante o gabinete para reclamar, né, de coisas de zeladoria, uma lâmpada queimada, uma árvore que precisa cortar, um Sim, buraco na rua. E a gente faz essas solicitações, a gente dá andamento, a gente faz o atendimento. Não é que eu negligencio isso, sim, mas o meu foco principal sim. é cuidar de É uma questões da questão de cidade. foco. Tem várias coisas que vocês vão participar a todo É, momento ali, né? sim. E uma coisa que eu achei interessante que você colocou lá, inclusive, né, nas informações que até divulgou isso, é o foco que você tem ali na melhoria da educação infantil, Sim. no aumento dos horários das creches, alguma coisa assim, né? Isso. Essa é uma questão, assim, quando eu decidi entrar na política lá no final de 2016, eu falei, tá, e quais serão as minhas pautas, né? Você começa a estudar para entender com o que você se identifica mais e tal. Uhum. E para mim, assim, é muito claro, a gente só vai conseguir melhorar o nosso país quando a gente melhorar a educação. E eu procuro defender a educação com um olhar macro. Né? A gente percebe que a maioria das pessoas que falam de educação, parece que quase que é da boca para fora, né? Uhum. Quase Exatamente. não sabe o que estão falando. Mas a maioria das pessoas que falam de educação tem um foco muito voltado para o professor. Então, para valorizar o professor, para a melhoria das condições do professor. E eu não vejo as pessoas falando do aluno e da família. Uhum. E isso me incomoda muito. Então eu falei, eu vou defender a educação com um olhar macro. É importante valorizar o professor, é importante o professor ter condições de trabalhar? É óbvio que sim. Essa luta vai contar com a minha defesa? Óbvio que sim. Mas a gente não pode negligenciar ou deixar de olhar para o aluno. O aluno Uhum. está aprendendo, o aluno tem condições, a família, e aí quando eu falo família, muito mais voltado até para a mãe, Sim. né? A mãe tem condições, o que se oferece hoje está atendendo às necessidades da mãe. Então, uma das coisas que eu falo bastante, que você falou do horário estendido da creche, do funcionamento da creche nos períodos de recesso, é uma pergunta que eu sempre faço. Onde as mães deixam os filhos em julho, quando a creche está fechada? É uma loucura, né? Exatamente isso, é uma loucura. E as Que pessoas... hoje dá, obviamente que precisa de uma estrutura, mas dá para criar um sistema onde os professores consigam fazer um revezamento no período de férias, né, para um período menor ali, E às vezes não e precisa... as mães tenham essa E as mães têm possibilidade. essa possibilidade. Às vezes não precisa nem ser o professor. Pode ser uma outra equipe, pode ser uma colônia de Uma férias, colônia de férias, sabe? exato. Pode ser, E dá para fazer parceria com as faculdades, o pode pessoal da ser uma... educação física, sei lá, porque hoje tem, né, até nos parques eu vejo bastante universitário contribuindo com a recreação. Você já pegou o espírito do novo. O espírito do novo é aí. Ai, podia falar o nome do partido? Pode Desculpe. falar, não tem problema não. Eu fiquei aqui o episódio inteiro sem falar o nome do partido, agora eu soltei. Desculpa. Não tem problema. Mas é isso que eu defendo. Não precisa ser a prefeitura contratar uma pessoa para abrir a creche durante Aí entra uma Não! questão, eu já penso dessa forma, entra uma questão de estratégia e inteligência. Usar. Eu trabalho com líderes, então, assim, hoje ainda falei com um deles, cara, se você for. Né, cara, eu chamo os meus líderes de cara. Mas se você ficar nesse problema desse jeito e não delegar, e não buscar parcerias, não fazer um acordo com seus stakeholders, você vai ficar imerso nesse problema. Então, vamos abrir o olhar de forma sistêmica. E eu, na verdade, quando você me trouxe essa situação, meu primeiro olhar é esse: é assim, tá, peraí. Os professores precisam folgar, ok, então esse sistema tem que continuar rodando. Quais outras alternativas a A gente gente tem? tem. O tanto de universidade. Eu tô falando isso porque, assim, eu já fui, por exemplo, parque de. Assim, e acho que até traz significado para um acadêmico, por exemplo. Parque de. Esses parques que tem buffet também junto, de diversão, assim, que você paga por hora. Sim. E aí, às vezes, tá lá um monte de estagiário, tipo, já indignado ali, com tempo, né, ocioso, mas eles falam, eles vão porque eles precisam de horas claro, eles vão lidar na prática, né, principalmente se eles vão trabalhar com isso no futuro. Já vi também, como eu disse, nas praças, nos parques públicos agora tem, eu não sei como isso funciona, não é minha expertise, mas nesse verão achei muito bacana, tava assim uma assistência incrível, eu levei meu filho jogar várias vezes ali no Parque Barigui e tinha uma equipe muito bacana, materiais, assim, até vou elogiar isso. E aí, se pensar nesse sentido, trazendo para as creches, é a mesma coisa. Sim. A iniciativa privada já cria situações como essa. Obrigada. Nem preciso, posso ir embora já. Mas não estou pronta para ser uma vereadora, não, gente. Para 2024, vote, claro.
Para vereadora. Teremos mais Eu uma acho que candidata às vezes aqui, eu eu me acho. sinto um pouco egoísta. Eu gosto muito disso, mas eu falo, ai, não sei se eu quero me envolver. Eu adoraria apoiar, adoro, já fiz isso, inclusive outras vezes, para projetos que dão certo, para pessoas inteligentes, competentes, que estão dispostas, que sabem o que tá falando. Eu amo isso. Mas às vezes eu me sinto assim, um dia me falaram, já vieram atrás de mim, inclusive lá de Telêmaco, queriam que eu fosse, não, gente, já vim embora, agora vocês vêm atrás de mim, não quero não. Às vezes me sinto egoísta porque eu não quero me colocar nessa posição que eu acho tão importante, inclusive ter mulheres representando. Mas existe lugar para todas as pessoas. Existem as pessoas que vão apoiar, que vão contribuir com estratégia, com suporte, e as pessoas que vão se colocar na frente. Sim, eu acho que e todas as funções são importantíssimas, assim. O que eu acho importante? Participar da política. Pode ser que você não queira ser a linha de frente, o rosto que vai estar ali apanhando, né? Mas atrás aparecendo. disso tem uma equipe muito grande que é por necessária. trás disso, procure uma pessoa, procure um candidato que você confia, que defende as ideias que você acredita e apoie esse candidato, apoie essa candidata. Seja a rede de apoio dessa pessoa. Eu falo muito isso nos eventos, né? Eu participo bastante de eventos mulheres na política, né? Virou até uma piada lá no nosso gabinete. Vamos falar sobre mulheres na política. E eu espero que um dia não precise mais falar sobre isso, porque o dia que esse momento chegar, significa que as mulheres já ocuparam. Você falou uma coisa muitíssimo importante. A gente até parou de usar, eu parei de usar esse termo por um tempo, pelo efeito contrário que ele estava trazendo. Mas quando a gente fala, por que lidar com o empoderamento feminino? O empoderamento não é igual? É igual, na verdade nem deveria existir esse termo. O fato é que existe um desequilíbrio, então a gente meio que calça as mulheres para empoderá-las de algo que elas não recebem, para igualar. Mas o maior sonho é que essa palavra empoderamento feminino não exista. Que a gente não precise mais não usar, precise, né? exato. Então, quando eu vou falar, né, sobre mulheres na política, assim, normalmente eu pergunto para as mulheres presentes, quem quer ser candidata? E aí sempre tem uma ou duas que levantam a mão. Aí eu falo para as outras, vocês que não levantaram a mão, vocês têm a obrigação de, antes de sair daqui, procurar essas meninas que levantaram a mão, chegar para elas e perguntar, como eu posso te ajudar? Perfeito. É isso. E para cada mulher, para cada história, vai ter uma forma de ajudar. Tem gente que vai precisar que fique com a filha para poder sair, fazer uma reunião. Tem gente que vai precisar que faça marmita. Minha mãe, aliás, obrigada, mãe, que sempre faz minha marmita. Sim. A rede de apoio, ela é fundamental. A minha mãe é minha rede de apoio até hoje. Até hoje ela ainda faz minha marmitinha. É isso que você te perguntar. Ou não, eu perguntei, ela mora aqui hoje, mais próxima? Mora aqui. Legal. Lá em Telêmaco eu tenho algumas tias e amigos de infância, assim, tem uns primos lá perdidos, mas a minha mãe e meu pai moram aqui, né? Então, assim, o importante é participar. Sim. Se você não está feliz com os políticos que estão que estão ocupando os cargos, ou com a maioria dos políticos que estão ocupando os cargos de poder, a única forma de mudar isso é você se envolver, é você participar, é você apoiar uma pessoa que você acredita. Mas eu não quero estar na frente. Olha o tanto de problema, de necessidades que tem por trás. Tem muita coisa. Você sabe que em pra fazer. Telêmaco eu fiz bastante isso enquanto estava lá e participava de núcleo de mulheres empreendedoras. E aí depois, quando eu vim para cá, a gente pegou a pandemia, eu acabei ficando um pouco distante. Mas eu tenho projetos de apoiar mais as mulheres na política, porque é uma forma de levar a mulher para a liderança e colocar representantes que pensem, por exemplo, só uma mulher para pensar que a creche pode ter mais tempo, porque a mulher, assim, não deveria, como a gente já falou, deveria ser igual, os dois trabalham, os dois cuidam do filho, mas a gente sabe que não é a realidade. Então, só uma mulher para pensar, por exemplo, que é importante ter uma licença maternidade de tanto tempo, porque só tantos meses não é o suficiente. Quem passou pela gravidez sabe que você não está apta. E se você tiver rede de apoio, ok, você consegue voltar. Mas se você não tiver, não tem. Só uma mulher que trabalha e tem um filho que, quando a creche fechar, ela não sabe o que vai fazer, vai trazer soluções. Vai pensar, né? Que isso é um problema. Para aquelas que estão lá. Então, eu sou a pessoa que mais apoia. E, de fato, se você não quer se colocar na frente, por N motivos, porque realmente tem que estar disposta a apanhar, porque, sinceramente, não é... Eu penso assim, né, por conta do salário, né, você tem que querer muito, você tem que ter essa intenção. Por isso que eu falo que, às vezes, quando eu penso, não quero me envolver, é um pouco egoísta da minha parte. Tipo, poxa, mas o que eu tô fazendo para trazer significado? Mas eu acho que tem a mesma proporção quando você apoia alguém que você está por trás. E a mulher precisa, porque a mulher que vai, é a mesma coisa nas empresas. Ela vai, ela tem a casa para cuidar, ela tem o filho. Como eu disse, quando tem rede de apoio, ok. Quando não tem? A maioria não tem. Ela não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Mas sabe que você falou, quando a gente fala desse negócio das creches e tal, certamente é muito mais voltado para as mulheres, e tem um dado que reflete isso. É só olhar para a pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? As escolas fecharam. Todas as escolas fecharam, né? Do Brasil inteiro. E o que aconteceu com a participação feminina no mercado de trabalho?
Não sei se você sabia dessa Sim. informação, mas retrocedeu aos patamares de 1990. Absurdo, E absurdo. eu não tenho nenhuma dúvida que um dos fatores que levou a isso foi o fechamento das escolas. Com Porque aí certeza. quem parou de trabalhar em casa, né? Se tem um casal, marido e mulher, com o filho na escola, a escola está fechada, quem que vai parar de trabalhar? Normalmente é a mulher. A maioria dos casos E é a mulher. mesmo que a mulher tenha ali uma renda tão boa quanto, ou até maior que o homem, na maioria dos casos o homem não está disposto e nem apto a cuidar dos É. filhos, então a mulher acabou abrindo mão por conta Acaba que a própria. mulher acaba abrindo mão, né, disso. E, inclusive, por conta disso, o meu primeiro projeto aprovado na Câmara foi o projeto que reconheceu a educação como atividade essencial. E a nossa briga era para abrir as Eu escolas. lembro disso, eu lembro que É, vocês, foram atrás disso, levaram é. bastante crítica, né. Levamos muito. Mas eu vi que Apanhei, também o já povo foi a mudou de prim... ideia. Eu vi já- mães criticando, tá, Uhum. vi muita mãe, assim, até, de ideologias diferentes criticando essas pedido de vocês para volta às aulas, mas as mesmas mães depois falando: "Não, não dá mais mesmo". Não dá. Porque assim, a gente fez esse pedido e a gente queria abrir as escolas, não era com base em que eu achava que era seguro. Não, Sim. era olhando dados, era olhando o que tinha acontecido fora do Brasil, nos lugares onde as escolas foram as últimas a fechar e as primeiras, que as escolas só fecharam no momento de crise muito aguda, assim, tipo, quando realmente estava insustentável, a escola fechou. Fechou o quê? 2 semanas e depois reabriu. E olhando para esses dados, olhando para esses lugares, foi que a gente afirmava que era seguro sim reabrir as escolas, né? Era seguro para as crianças, os adultos usando máscara, praticando o distanciamento também era seguro, eram os dados que a gente tinha na época. Então a gente defendeu isso de maneira muito, muito séria, assim. E foi a primeira grande surra, né? Porque eu apanhei, Eu imagino. apanhei É, bastante eu por defender imagino. isso. Mas sabe que Mas isso teve para quem ainda não levou, para quem segurou até o último minuto ali, isso teve um impacto na saúde emocional, mental das mulheres muito forte, porque elas ficaram sobrecarregadas. das mulheres, das crianças, a perda que nós tivemos com relação às crianças, assim, de saúde mental, obesidade, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento pedagógico, isso que a gente perdeu, e para algumas crianças, especialmente aquelas que estavam na faixa da primeira infância, que é de 0 a Uhum, 5, 0 a 6, que é a primeira infância é uma janela que a gente tem ali para conseguir desenvolver a criança, que não volta mais. Que é uhum. irrecuperável. Se a criança não teve o desenvolvimento adequado nessa Nesse faixa, período. nesse período, é irrecuperável. Você vai conseguir reduzir um pouco o prejuízo, mas aquela criança nunca vai ter o desenvolvimento que ela Que poderia deveria ter ter tido naquele naquele período. período. Eu vejo por mim em casos, meus filhos tiveram um impacto muito negativo É, da pandemia e é. consequentemente eu, né, porque a mãe Então, foi ruim para a mãe, foi ruim para a criança, e não à toa, esse foi minha primeira briga, né. E aí agora a briga e a luta especialmente com relação a esse caso, a esse ponto, né, que a gente está falando de creche, é de um olhar mais carinhoso, eu diria, uhum. para aquelas mães, especialmente, que precisam de um lugar para deixar seus filhos quando a escola está fechada no recesso. E essa é uma política pública, só para complementar, que eu sei que não é para todo mundo, que eu sei que vai atingir um grupo pequeno de mães, mas é importante. Para esse grupo de mães, é importante. Entendi. E é isso que eu ia perguntar, tem algum projeto rodando já nesse sentido? Tem, assim, discussões, né? Esse é um projeto que não é de iniciativa do legislativo, então, assim, a nossa legislação ela é meio complicada, e para até a gente começar a entender tudo isso, né, entrar na vida política e começar a entender, você leva um tempo apanhando Você ali. acha que é mais fácil, né, quando chega lá você vê que não, Quando você existe. chega lá, você vê que tem um monte de trava. Então, assim, tem algumas coisas que só podem ser propostas pelos vereadores. Tem algumas coisas que só podem ser propostas pelo prefeito. E daí que eles falam que é iniciativa do legislativo, que são os vereadores, ou iniciativa do executivo, que é o prefeito. Esse é um caso que só pode ser proposto pela prefeitura. Caramba. Nós, como vereadores, a gente não pode propor uma lei para mudar isso, Sim. entendeu? Então a gente fica meio de mãos atadas. O que nos resta? Conversar, mostrar, discutir, fazer debates como a gente está fazendo aqui, chamando as pessoas para brigarem junto com a gente, para entenderem a Despertar importância, consciência para o pessoal do lado de lá, vamos dizer assim, para que para eles que tenham essa eles tenham iniciativa. essa E aí você iniciativa. consegue apoiar É. melhor. Então, assim, tudo que está ao meu alcance fazer, eu tenho Sim, feito, sabe? Com sim. relação a isso. É uma pauta que eu sempre falo. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo. No plenário, nas entrevistas, nos debates, nas conversas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Porque a gente precisa ter essa discussão acontecendo na sociedade.
porque aí sim a gente vai conseguir levar Tudo essa... começa com uma Tudo conversa, começa. com uma discussão, com uma intenção, né? Então, na verdade, tudo começa com uma intenção, e É. aí articulando isso, vai gerando ações que podem trazer um resultado maior no longo prazo. Isso. E não é rápido, né? Não é rápido. Tudo no poder público, tudo que depende do poder público é lento. Exatamente. É lento, Tem mais isso, infelizmente. O poder público tem uma inércia, assim, né? absurda. Que é Das coisas complicado. que eu precisei, assim, eu falo, meu Deus, a gente tá vivendo numa era que se você atrasar um pouquinho ali, você já passam na frente de você. Já E passou. o nosso governo, de forma geral, nacional, estadual, municipal, ele tá lá, ele ainda tá uns aninhos atrás. E vive no mundo de Nárnia, às vezes eu É. penso. Pra você ter uma ideia, lembra que eu contei do meu negócio? 2011, 2012? Sim. Até hoje, Eu ia perguntar isso, ainda bem que você citou. Até Se hoje, resolver essa questão. não tem Se a uma pessoa tiver regulamentação. um negócio itinerário, que chamam, né? Móvel, um negócio com conceito móvel, por Conceito exemplo, móvel. que já tem hoje, tem pet shop móvel. O cara tem uma van que é um pet shop, lá dentro tem ai meu Deus, me ajude, Aline. Os equipamentos, isso, para fazer, dar banho no cachorrinho ali, fazer tudo aquele, Sim. que eu não sei o nome. Como que é o nome, Aline? Tosa. Tosa. Em vez de tem uns Olha, eu passando cafés, vergonha aqui. panificadoras e tudo mais. Então a pessoa tem ali um pet shop para dar banho, tosar o cachorrinho, o gatinho e tal, pode parar na frente da tua casa. Não pode. Não pode, em ou seja, Curitiba não oficialmente pode. saibam que não. Aqui em Curitiba não pode. O que é muito ruim. Então, 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu já senti essa dor. Até hoje o poder público não achou uma solução para resolver isso. Ou não achou uma solução, não, que a solução tem, é só regulamentar. Não propôs essa solução. Então, é uma inércia desse tamanho. Sim. Não caminha no mesmo ritmo que o mundo. A gente Não tem caminha. inteligência artificial já utilizando voz das pessoas para aplicar golpe, modificando imagens e fazendo o mundo inteiro acreditar, como aquela que a gente viu do Papa, não sei se vocês viram isso. Sim, eu vi. Mas a gente não tem um poder que caminha no mesmo Mas ritmo. a gente não tem o poder público que aceita as inovações e busca uma forma de deixar as pessoas trabalharem. Sim. Não. Você sabe que uma vez eu ouvi de uma professora do meu filho e aquilo me chamou muita atenção, né? O meu filho, eu nunca fui aquela mãe que, você tem que aprender a ler desde pequenininho, ficar incentivando o filho. Eu sempre, assim, livre demanda. Ele vai entender o momento dele, vai aprender a ler com o que todos os amiguinhos têm na escola. Eu não vou ficar incentivando em casa. Eu acho que cada fase é uma fase. Claro que não negligenciei isso também como mãe, ali no cuidado em casa, né? Na alfabetização, eu digo, né? Não na educação em si, na alfabetização. Então, eu nunca quis que meu filho, não era um objetivo que meu filho com 4, 5 anos fosse alfabetizado. E aí, mas, quando ele vinha e trazia, né? E eu percebia que ele tinha potencial, a gente ia ali contribuindo. E o fato é que com 5 anos ele saiu alfabetizado de uma escola bilíngue, ele ainda estava na educação infantil, na verdade, ele não tinha nem alfabetizado, na verdade ele pegou o primeiro ano de alfabetização na pandemia, que foi um caos, que na verdade o fato dele ter sido alfabetizado antes contribuiu muito. Ajudou, muito, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Naturalmente. Assim. Então a professora viu o potencial nos alunos e ela estimulou isso. Então Legal. ele foi orador da turma em inglês e português, para vocês terem uma noção. Mas o que eu queria dizer, quando eu comecei a perceber essa habilidade dele, estar bem alfabetizado, e não era só ele, vários aluninhos da sala, um dia eu conversei com a professora sobre isso, lá numa devolutiva dela. Falei, nossa, professora, ele tá saindo muito evoluído. É que, assim, a minha filha já era mais velha, 7 anos mais velha, não tinha passado por isso. Eu comecei a estudar com 7 anos de idade, a gente quando era pequeno não começava cedo na escola. E aí, aquilo me surpreendeu, e eu perguntei isso pra ela, falei, olha que legal, vocês trabalham, fui conversando sobre a metodologia, ela falou, Cláudia, eles têm potencial. Hoje em dia, eles têm muita informação. Então, se eles não forem estimulados, toda essa habilidade que eles têm vai se perder para outra coisa. Mas veja, ela falou, eu dou aula para eles aqui no colégio particular e dou aula para a mesma turma no colégio público. Eu sou proibida de avançar enfim, alguma metodologia, alguma coisa assim, porque lá é limitado, eu posso ir só até aqui. Então, ela falou assim, não sei explicar, não lembro, assim, mas basicamente, assim, se eu tenho, com os alunos aqui onde seu filho estuda, eu tenho 10 etapas de ensino que eu posso trazer aqui na alfabetização, lá eu só posso ir até a quinta. E aí, só que eles têm a mesma idade, então ou seja, eles poderiam ter a mesma condição se fossem desenvolvidos, né, intelectualmente lá, do que aqui. E eu não posso. Aí ela, frustrada, falou pra mim assim, a nossa educação não é pra fazer as pessoas serem inteligentes, é pra segurar
Não é para as pessoas crescerem, evoluírem, criarem senso crítico. Não, é para ela parar ali. E não é culpa dela, né? E não é culpa dela. Das amarras que a gente tem. Isso. O meu objetivo de vida é fazer com que essa criança tenha a mesma Exatamente. oportunidade que o teu filho. Esse é o meu objetivo de vida. Porque, ou seja, tem a mesma possibilidade. Talvez não tenha a mesma condição financeira lá no dia a dia, mas dentro da escola estão iguais. Mas você veja como é injusto, né? O filho da pessoa com menos condições que estuda na escola pública, ele fica refém da educação que o Estado oferece. E essa educação que o Estado oferece é cheia de amarras. Então, tem limitação de metodologia, tem limitação de andamento, tem limitação de um monte de coisa. Só que essa criança, ela não tem o poder de olhar, ou os pais, né, dessa criança não tem o poder de olhar e falar assim, não gostei dessa escola, quero ir para aquela. Não pode, não consegue. Outra opção. É difícil, não tem outra opção, porque se ela for para outra escola, a outra escola vai ser igual, porque tem todas as amarras, tem todas as limitações, tem tudo. E enquanto que quem pode pagar, pode escolher até metodologia. Eu quero montessoriana. Eu quero não sei o quê. Você pode escolher. Exatamente. É bilíngue, não é bilíngue. É o dia inteiro, não é o dia inteiro. É com esse método, é com aquele método. É com a apostila, não é com a apostila. Você pode escolher. E aí, para a pessoa de mais baixa renda, que era onde a gente devia estar investindo para que essa pessoa melhore de condições, né, tenha condições melhores na vida, para essa pessoa a gente oferece o pior. Exatamente. A gente não se esforça para melhorar a qualidade da educação dessas É aquela crianças. coisa assim, não tem lugar para todo mundo ser bom, então eles querem segurar mesmo o pessoal ali para que poucos estejam lá na frente e a maioria esteja abaixo. É muito triste isso. Isso é muito triste. Aquilo me chocou. Eu lembro e falei, professora, eu não acredito. Ela falou, infelizmente. Eu não vou descansar enquanto a gente não mudar isso. Não vou descansar. É meu objetivo de vida, assim. E tem tudo a ver com o que você faz, né? Sim. Olha, do lado da minha casa tem um CMEI. Eu acho incrível. É que meu filho já passou dessa idade, juro. Assim, eu acho incrível a educação. Porque eu escuto, né? Eu escuto os intervalos, as conversinhas. É grudado, assim, na minha casa. E eles são incríveis. Eu falo, meu Deus, eu acho que é melhor... Assim, sinceramente, para as crianças, eu acho que a melhor parte da vida dessa criança é quando eles estão ali dentro. E eles são carinhosos, eles educam. E assim, eu poderia ouvir, porque eu ouço todos os bastidores deles ali, né? Não que eu sou uma fofoqueira que fica escutando o tempo inteiro, mas eu tenho mais o que fazer. Mas às vezes eu tô na minha cozinha. E aí é um sobrado, eu tô na minha cozinha, às vezes eu tô trabalhando no meu escritório e esse lado inteiro é parede ali. E eu falo, que carinho, que lindo. E aí esses dias... Elas são muito carinhosas. Elas são... Não é culpa das profs, é culpa do sistema. Do sistema. Então, eu acho que elas até sofrem com o sistema. Inclusive, ou seja, quando o professor ele é estimulado a ensinar mais, ele busca mais. Sim. Então, eu acho que até o próprio desenvolvimento do professor, senão eles ficam lá em 1900 e bolinha, e o professor também não evolui. A nossa vida é assim. Se você trabalha ao lado de um profissional que não vai pra frente, você acaba... Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se as coitadas também não são cobradas, não estimuladas a se desenvolverem para ensinar, porque elas precisam desenvolver para ensinar. Você vai fazer uma atividade, você vai dar uma pesquisada, você vai estudar antes. Elas não são, tem que ser até aqui. Isso desanima até elas, acredito eu. Mas é o que eu falo muito lá no gabinete até. É a questão do incentivo, né? Se a gente for parar para pensar, qual é o incentivo que a escola do teu filho, que você falou que é bilíngue, que é boa, que desenvolve tudo, qual é o incentivo que eles têm para oferecer uma boa educação? Se não oferecer, você vai procurar outro. Vai sair, Tchau. E qual é o incentivo que a escola pública tem para oferecer uma boa educação? Nenhum. O que de pior o pai pode fazer? Reclamar. Não tem opção. E só. Ele não tem opção. Eles sabem que vai sair, um vai entrar 10 e assim vai ser. Não à toa, quando os pais melhoram um pouco de condição financeira, a primeira coisa que faz é tirar da escola pública. Porque, infelizmente, e também tem dados, você viu que eu gosto bastante de dados, né? Porque engenheiro, acho que isso tá no sangue. Tem dados que comprovam isso. Se a gente olhar o resultado do PISA de 2018 ou 2019, não vou me recordar ao certo, se você olhar o resultado do Brasil, do exame do PISA, que é aquele exame internacional que avalia os alunos das escolas do mundo inteiro. Se você olhar o resultado do Brasil, o Brasil ficou na 69ª posição, mais ou menos, na média. Se você isolar o resultado da escola pública e da escola privada, a escola privada ficou na 5ª colocação do Brasil, do lado da Suíça. Os nossos alunos da escola privada ficaram na 5ª colocação do lado dos alunos da Suíça, com a mesma educação no mesmo patamar que eu ofereci na Suíça. Enquanto os nossos alunos da escola pública ficaram na 65ª colocação. Caramba. Esse é o tamanho do abismo. Não, e sabe o que é o problema? Esses dois estão competindo no mesmo vestibular. É muito injusto. E esse é o tamanho do abismo que a gente tem para enfrentar. É isso.
essa é o resumo daquilo que você do relato que você fez com relação à professora do seu É, filho. É isso. aquilo me chocou, né, e aí o que aconteceu? Eu vi isso na prática, porque quando a gente veio quando a gente aí meu filho mudou de colégio, que é excelente inclusive também, é a mesma é a mesmo sistema de ensino, né, que é o Dom Bosco. Não estou fazendo publi aqui, né, mas já saiu. Já foi. Se vocês quiserem me dar um desconto na mensalidade do meu filho, eu também aceito. Então, aí o que acontece? Quando a gente mudou o colégio, né, mas o mesmo sistema de ensino, veio a pandemia. E seria o primeiro ano de alfabetização do meu filho. E aí, meu filho teve muita dificuldade, assim. Ele não consegue ficar na frente ali assistindo a aula. Ele pegava muito rápido, porque ele já sabia, e os alunos estavam ainda sendo alfabetizados ali, a maior parte, e alguns também que já estavam avançados, e a professora tinha que repetir muito conteúdo. Então, o que aconteceu? E ele sofre, porque não é hiperativo, mas ele é acima da média mesmo. E o que aconteceu? Basicamente, ele faltou tudo que podia. Muitas vezes ele não entrou na aula. Eu falei, professora, não. É a mesma coisa que não abrir. Às vezes eu tava lá no meu quarto trabalhando, né? Que a gente morava no apartamento na época, então meu escritório era no quarto. E aí eu só escutava a professora falando: Noah, sai de cima do sofá. Noah, você tá de ponta cabeça na cadeira. Meu Deus, eu levantava de lá e vinha. Então, muitas vezes eu deixei. Vai assistir desenho mesmo, faz outra coisa. Essa hora que a mãe quase morre de vergonha. Eu queria morrer, Ai, meu né? Deus. Eu escutava isso, Noah, sai de cima do sofá. E ele ficava andando, assim, enfim. Só que mesmo com tudo isso, quando eles fizeram eles fizeram uma avaliação para entender como foi o ano de 2020 para 2021, meu filho ainda estava à frente da maioria dos alunos. Porque ele já tinha entrado Porque ele tinha base, né? antes. Eu não tive a oportunidade, não vi mais a professora depois da pandemia, mas assim, em agradecer ela, porque na verdade foi um ano que eu poderia jogar no lixo. Ele saiu com conhecimento lá daquela professora anterior. Uhum. E quantos coitados dos alunos que não tiveram aula online, que precisavam pegar os arquivos. Olha o tempo, né, que nós estávamos. Os arquivos em papel e vai chegar em Sim. casa, vai sentar. Às vezes não tem nem mesa. Mesa que come, é a mesa que. Que muitas vezes o dispositivo eletrônico que tem em casa é da família, né? Tem um celular que é da família, ou E os pais ficaram desempregados, pagavam a internet, não era prioridade. Pois então, foi bem complicado. É exatamente isso. É sobre isso. Insistir na educação para transformar as pessoas no futuro. E aqui em Curitiba até teve um esforço bastante grande da Secretaria para oferecer esse ensino remoto e tal, mas infelizmente a gente demorou muito para abrir as escolas. Demorou demais. Até teve, mas aí não foi o suficiente, né? Foi. Enfim, agora tem que lidar com o efeito colateral de tudo isso. Tem que correr atrás desse prejuízo. Exatamente. Agora tem que correr atrás, porque, como eu comentei antes, né, aquela janela para algumas crianças se perderam. A gente tem que correr atrás para minimizar ao máximo essa perda, né? Esse prejuízo. Esse período. Sim. Poxa, que maravilha, né? Eu já fui acionado pela minha produção, já estourei o tempo de novo, né? Às vezes eu ignoro a produção. O papo tá bom aqui, ele vai me avisando e eu vou ignorando completamente. A gente viajou, né? Você viu que a gente viajou. Mas, Amália, eu quero agradecer muito a tua presença. Eu acho que foi super bacana a tua contribuição, tanto aqui das fofocas que a gente fez, né? Lá do nosso tempo, lá de outra cidade. Mas, assim, falar da sua vida, né? Da sua jornada até aqui e dos trabalhos que você tem desenvolvido. Eu quero aproveitar e pedir para você deixar olho no olho aqui uma mensagem para nossa audiência, para as mulheres que estão se assistindo, que pode se inspirar em você. Então primeiro eu quero agradecer para você, né? Quero te agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito feliz de saber que somos conterrâneas. Acho que foi a cereja do bolo, né? Dessa conversa. Descobrimos aí que estudamos na mesma escola, temos amigos em comum, temos um passado em comum, né? Então, obrigada, foi muito legal bater esse papo com vocês. E para você que está nos acompanhando, eu quero te convidar a participar mais da política. Quando eu decidi entrar na política, eu fiz isso porque percebi a importância que a política tem na vida das pessoas, que tudo que as pessoas, que os políticos decidem, seja em Brasília, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara Municipal, impacta diretamente na tua vida. Desde o aumento do IPTU, né, para quem é daqui de Curitiba, está recebendo IPTU aí agora, desde o aumento do IPTU até as coisas mais importantes ou menos importantes, tudo é decidido pelos políticos. E a única maneira de a gente mudar isso é mudando as pessoas que ocupam esses cargos. Então, se você tem vontade de participar da política, vá em frente, porque eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu sou mulher, mãe, tenho uma filha de 3 anos, esposa, e faço tudo isso
Sou vereadora, faço tudo isso, eu brinco sempre em cima do salto e com um sorriso no rosto, né, que a gente dá conta. E a gente dá conta. É isso Mulherada aí. é fogo, a gente dá conta. E se você não tem vontade de ser candidata, procure alguém que quer ser candidata, procure uma pessoa que você confia, que você acredita e incentive, seja a rede de apoio. Porque eu acredito muito que a gente vai mudar a política do nosso país, mas no dia que nós formos maioria. E quando eu digo nós, eu digo as pessoas, os políticos que são bem intencionados, que estão lá para fazer o bem para os outros, não para si próprios. A gente precisa de mais gente assim. Então, por favor, vem ajudar a gente aqui nessa batalha. Fazer parte, né, desse É. nosso ecossistema. Isso. Maravilha! Então, nós vamos aproveitar para se despedir naquela câmera agora. Muito Agora bem. corta São para essa câmera muitas aqui. câmeras É, aqui nesse muitas estúdio. câmeras que nosso estúdio, inclusive, é um dos melhores estúdios de Curitiba. Nosso podcast é o primeiro e eu acredito o maior podcast direcionado para o público feminino de Curitiba. Nós somos o primeiro, realmente, Muito legal. aqui. Parabéns pela Então, tua iniciativa. Você é uma bacana. inspiração para muitas pessoas, pode ter certeza. Obrigada, muito obrigada, viu? Estou lisonjeada. E com um look desse, Madame Garimpo, então, fechou, não tem Nossa, para ninguém. A mãe dá um. arrasou. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Se você pegou esse episódio do meio pra cá e não viu meu pedido no início, eu vou pedir pra você curtir. E olha que bacana, compartilha com outras pessoas, outras mulheres que também podem se beneficiar desse conteúdo, de tudo que a Amália falou aqui. Muito obrigada, então, pela companhia de vocês. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.